Oi, amados, muito bom dia, que a graça e a paz do Senhor esteja com você, não somente hoje, mas para todo sempre. Queridos, como eu disse na semana passada, no vídeo de hoje nós falaremos sobre os filhos mediante a palavra de Deus. Porque nós, querido, precisamos buscar na palavra para entendermos e aprendermos a olhar com os olhos de Deus, porque senão nós não aprendemos. E é muito interessante, no devocional de hoje, Deus falou comigo a respeito do amor e como o amor tem se esfriado, como o amor, principalmente no meio cristão, tem se acabado. E lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 22, Paulo vai dizer aos Tessalonicenses o seguinte: abstenhai-vos de toda a aparência do mal. E nós costumamos julgar o irmão, nos esquecemos que julgar é algo ruim. Nos esquecendo que o único acusador que existe na Bíblia é Satanás. E o Senhor, ele não é um acusador. A palavra vai dizer, querido, olha só, que Jesus é o nosso advogado. Ele intercede por nós mediante ao Pai. Então, queridos, o Senhor me perguntou hoje no devocional, na verdade, Ele me pediu para perguntar, para que nós venhamos a refletir sobre isso. O que nós temos sido? Acusadores ou consoladores? Querido, se você puder, me segue lá no Instagram para você acompanhar os devocionais, porque Deus tem falado muito comigo e Ele tem me libertado de mim mesma. Paulo vai dizer que o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que ele não quer, ele faz. Por quê? Porque é muito difícil nós nos libertarmos de nós mesmos. E o Senhor falou muito comigo hoje a respeito disso, de usarmos a própria palavra de Deus para justificarmos as nossas más atitudes, os nossos erros e os julgamentos que nós temos feito contra os nossos irmãos queridos. Queridos, Deus tem me ensinado a amar de uma maneira sobrenatural. Ele é amor. E se nós queremos segui-lo e servi-lo, aprendemos e precisamos aprender e a desejar, né? Temos que aprender a desejar ser como ele. Queridos, hoje nós vamos falar sobre os filhos. E esses dias Deus usou uma ilustração para falar comigo, porque como eu disse para vocês, eu sou uma pessoa lúdica. O Senhor me fez assim. Então ele sabe como ele deve falar comigo, assim como ele sabe como ele deve falar com você. E eu perguntava para ele: Senhor, por que nós somos tão dependentes? Por que nós dependemos tanto do amor do outro? Por que nós somos tão carentes? E olha só o que Deus falou comigo. Deus, ele nos formou, não é? Quando nós ainda estávamos no ventre da nossa mãe, ele nos formou. Ele soprou em nós o fôlego de vida. Mas desde o ventre da nossa mãe, nós aprendemos a ser dependentes. Por quê? Nós dependemos da nossa mãe para nos alimentar. Nós dependemos da nossa mãe para receber as primeiras emoções da nossa vida. Você já ouviu, por exemplo, um médico falar que tudo que você sente durante a gestação, você passa para o seu filho? Pois é, querido, essas são as primeiras emoções que nós vamos sentir na nossa vida, lá no ventre da nossa mãe. E o Senhor foi me mostrando que ao longo da vida nós vamos crescendo e aí nós aprendemos o quê? Que quando nós estamos ali andando, quando a gente começa a andar, na verdade, né? Quando a gente começa a cambalear, o que a gente faz? Corre para o pai, corre para a mãe, corre para alguém que estiver próximo. E ao longo da nossa vida nós vamos fazendo isso. Em toda dificuldade que nós temos, a gente corre para alguém. Só, queridos, que o Senhor me explicou o seguinte: Deus, ele quer nos ensinar essa dependência desde o ventre. Porém, num determinado momento da nossa vida, nós precisamos aprender a colocar essa dependência nele. Entende? Tirar a nossa dependência do outro e colocar a nossa dependência nele. E é por isso que muitos de nós têm caído cada vez mais profundo e têm ido cada vez mais para o fundo do poço, porque nós não aprendemos a colocar a nossa dependência nele e continuamos jogando a nossa dependência no outro. E aí, quando a gente casa, que foi outro exemplo também que ele me deu, ilustrativo para nos mostrar, o que os nossos pais nos ensinam? Ó, agora é com o seu marido, hein? Agora é com a sua esposa, hein?
E aí, queridos, nós não aprendemos a colocar a nossa dependência em Deus. Nós estamos sempre dependendo do outro. Precisamos aprender a depender de Deus. Nossa, queridos, Deus, nesses últimos tempos, Ele tem me ensinado não só a depender dEle, como Ele tem me ensinado a amar de verdade. Eu descobri, querido, que eu não sabia amar. Eu não sabia o que era o amor. E eu convido você a assistir o segundo vídeo do canal, que é justamente o vídeo que deu início a tudo isso, que é o vídeo Entendendo o Amor, querido. Nós precisamos entender o amor, senão nós não conseguimos amar verdadeiramente. E foi ali que Deus começou a falar comigo, porque se eu não aprendesse a amar, eu não ia aprender a olhar a dificuldade do irmão, a fraqueza do irmão, a debilidade do irmão. Eu não ia aprender. Eu ia ser mais uma que estaria aqui para julgar o irmão, para falar mal do irmão e para olhar o pecado do irmão e me esquecer que Deus não faz acepção de pessoas. Ele não faz. E que Jesus Cristo já nos justificou. Se você se entregou, tá? Porque se você não se entregou, aí realmente você não foi justificado ainda. Mas se você já se entregou a Ele, e se você já o reconheceu, querido, nenhuma condenação há mais para você. E é isso que o Senhor tem falado comigo todos os dias. Queridos, não tô aqui para te incentivar ao erro, tô aqui para te ajudar mediante a palavra. Porque enquanto eu lia a Bíblia com os meus olhos, eu vivia a Bíblia do meu jeito. Eu vivia a Bíblia julgando, falando mal do outro, sabe? Sempre do meu jeito, acusando, queridos. Meu Deus. E somente quando eu comecei a ser refeita pelo Senhor, quando Ele me quebrou e começou a me refazer dentro da palavra, foi que eu comecei a ver as coisas como elas realmente são. E sem amor, querido, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13, no verso 1, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, ainda que eu fizesse tudo nesse mundo, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Precisamos amar, precisamos aprender a amar. E hoje, queridos, eu quero falar com vocês sobre os nossos filhos. Por quê? Porque quando nós estamos vivendo a nossa vida, não só o nosso processo de deserto, mas a nossa vida num todo, nós acabamos vendo os nossos filhos da maneira errada. Acabamos não valorizando os nossos filhos como deveríamos. Acabamos não tratando os nossos filhos como deveríamos. Assim como não tratamos o nosso cônjuge da maneira correta, o que acabou o ferindo, o magoando e ele acabou saindo, ele acabou nos abandonando. É claro, queridos, que no casamento os dois erram. Não existe, querido, isso de dizer, o casamento acabou por causa de um. Não, não existe. Nós dois erramos, os dois erram. Mas com os nossos filhos, nós dois também erramos. Os dois erram. E é por isso que nós precisamos aprender como Deus vê os nossos filhos e o que Ele espera de nós e o que Ele espera deles para conosco, para que nós possamos aprender a criá-los mediante a palavra do Senhor e mediante a vontade de Deus. A palavra vai dizer, queridos, que nós devemos fazer as coisas de uma maneira que sempre agrade ao Senhor. Se nós desejamos servir a Deus, precisamos agradá-lo. Então nós precisamos aprender como agradá-lo, não é mesmo? Por isso eu te convido para você ficar nesse vídeo até o final, para você não perder, porque a palavra de Deus tem muita coisa para nos ensinar. E eu creio que o vídeo de hoje vai falar com você. E ele tende a abrir os seus olhos para as suas atitudes para com os seus filhos, para que você venha ser um pai e uma mãe cada dia melhores. Amém? Fica com o vídeo então, queridos, e que o Senhor abençoe a sua terça-feira, abençoe a sua semana e te dê um dia maravilhoso, em nome de Jesus. Amém. Hoje em dia, tem havido uma confusão muito grande nas famílias por causa da inversão de valores que acaba havendo entre marido e mulher, mãe e filhos, pai e filhos e até filhos e filhos. Como assim? As pessoas não entendem bem o valor de cada um. Existe uma preferência, uma adulagem e, consequentemente, o abandono de alguém. A grande maioria das vezes, por exemplo,
Ouvimos adultos dizerem que seus pais sempre os menosprezam por eles serem o filho mais velho e priorizam o filho mais novo. Em se tratando da palavra de Deus, vemos que Ele é o nosso Pai e é com Ele que precisamos aprender o que fazer. A primeira coisa que eu preciso aprender como mãe e pai é que Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, o mesmo valor, o mesmo amor, o mesmo cuidado, Ele dá para todos os seus filhos, independentemente se são mais bonitos, mais próximos dele, mais carinhosos, ou se o abandonaram, o rejeitaram, o esqueceram. Para Ele, todos são iguais. Mas se tem algo que tem gerado traumas, feridas e rebeldia, é o fato de os pais terem aquilo que se pode chamar de filho preferido. Porém, Salmo 127:3 nos diz que os filhos são herança do Senhor, ou seja, todos eles são herança e possuem o mesmo valor. O desprezo que eu vivo na infância por me sentir inferiorizado, infelizmente me acarreta traumas na idade adulta. Mas como é bom buscar conhecimento e direcionamento na palavra do Senhor, pois ela me ensina a maneira correta de fazer as coisas e de como eu devo agir em todas as situações e áreas da minha vida. Salmo 128, dos versos 1 ao 3, diz assim: Como é feliz aquele que teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Aquele que tem o temor do Senhor, com princípio em sua vida, é feliz e próspero. E tudo ao seu redor lhe garante essa felicidade e prosperidade. Por isso, é tão importante e indispensável buscar o conhecimento na palavra de Deus. Isaías 54:13 nos mostra que todos os filhos que são ensinados pelo Senhor têm grande paz e transmitem essa paz para suas gerações futuras. E existe um provérbio que falamos muito, mas que muitas vezes não entendemos com profundidade, que é Provérbios 22:6. E ele diz: Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Quando eu ensino meu filho a quem ele precisa temer, amar e buscar desde criança, mesmo que um dia ele venha se desviar, ele sempre terá dentro de si a direção para voltar para o caminho certo. Ao os ensinarmos desde criança que Deus é tudo o que eles precisam e que Ele tem toda a sabedoria para os encaminhar durante a vida, é em Deus que eles buscarão se espelhar e se aprofundar. E não é à toa que o mesmo livro de Provérbios foi escrito pelo homem mais sábio da terra, depois de Jesus, e que possuía muitas mulheres e filhos, Salomão. Durante o tempo em que temeu ao Senhor, Salomão foi um homem próspero, sábio e um rei justo que trouxe paz ao seu povo. Ele foi modelo para sua família até o momento em que se deixou levar pela idolatria e abandonou ao Senhor. Mas enquanto ele temeu e buscou em Deus, ele nos deixou ensinamentos valiosíssimos. E assim como Provérbios, encontraremos direcionamentos por toda a Bíblia e por isso ela é tão importante. E nela, vemos que o Senhor nos ensina como nos portar como pais e como filhos, para alcançarmos as suas promessas. E, portanto, hoje, vamos falar um pouco sobre os deveres dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais, mediante a palavra do Senhor. Primeiro dever: ser e estar presentes. Como vimos em Provérbios 22:6, é nosso dever educar os nossos filhos no caminho em que eles devem andar. Ou seja, não basta apenas apontar o caminho, eu preciso estar presente e disponível para auxiliar o meu filho. Além do que, o mundo vai oferecer todo o tipo de atração para eles, e se eu não estiver ao lado, isso facilita muito para que meu filho caia em alguma tentação. Hoje em dia, os pais estão muito focados no trabalho e apenas no sustento físico de seus filhos e acabam se esquecendo de se preocupar e investir tempo no cuidado que eles precisam com suas almas.
Por isso, temos tido uma geração tão rebelde, fria e doente, pois os filhos passam mais tempo nos eletrônicos, nas babás, na escola, do que com os próprios pais. Segundo dever, ensiná-los a amar a Deus. Ao os ensinarmos o caminho, devemos ensiná-los quem é o dono do caminho e, portanto, eles precisam aprender a amar e temer ao Senhor. Claro que isso eu só consigo ensinar se eu também o faço, se eu já aprendi. Veja o que Deuteronômio 6, do 5 ao 7 vai dizer. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que eu hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Ou seja, precisamos ensinar aos nossos filhos que amar a Deus não é algo que eu faço na minha necessidade, mas é algo que eu faço em todo o tempo, porque tudo o que eu tenho, eu entrego para Ele, e tudo o que eu sou veio através dele. Terceiro dever: ensiná-los a honrar pai e mãe. Ao dar os 10 mandamentos a Moisés, o Senhor cita como quinto mandamento o ato de honrar pai e mãe. E não só isso, ele faz uma promessa a todo aquele que cumprir este mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Com a humanidade tão endurecida, tão fria e tão apóstata, esse mandamento tem se perdido, pois os pais estão feridos com os seus pais, que criam seus filhos, descontando neles o mal que lhes foi causado. Consequentemente, os filhos se rebelam e se dispersam, pois não são ensinados no amor de Deus, nem com o amor dos pais e nem a honrá-los, mas sim a buscar preencher um vazio que eles possuem dentro de si, em outras coisas e em outras pessoas. Quarto dever: não provocar a ira nossos filhos. As pessoas andam tão estressadas e sobrecarregadas que em tudo elas não sabem como falar, corrigir e disciplinar a seus filhos. Efésios 6,4 vai dizer: não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Para criar os nossos filhos na disciplina e admoestação do Senhor, é preciso conhecê-lo e ensinar aos nossos filhos que o Senhor é reto e ama a quem busca ser reto também. Portanto, Deus nos corrige e disciplina. Mas se nem nós temos recebido de bom grado essa correção, como poderemos ensinar aos nossos filhos? Provérbios 3, do 11 ao 12 nos ensina: meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor corrige a quem ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem ele quer bem. Mas existe uma maneira correta de corrigir, e essa maneira com certeza não é com gritaria, com ameaças, com disputas, com brigas, mas com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Por isso, é tão importante refletirmos e buscarmos o conhecimento nela. Quinto dever: castigar sempre que for preciso. Provérbios 13, 24 diz que quem se nega a castigar o seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. O castigo é um meio de correção que traz respeito e temor. É uma forma de ensinar que se houver desobediência, desrespeito, insubmissão, nossos filhos poderão e deverão ser castigados e devidamente disciplinados para aprender a diferenciar o que é certo e o que é errado. Provérbios 13, 24 vai dizer que o que não faz uso da vara odeia o seu filho, mas quem o ama, desde cedo o castiga. Mas temos vivido tempos em que, além dos pais acharem bonitinhos os erros dos filhos, ainda temos os órgãos políticos corruptos que tentam nos desviar daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Provérbios 22:15 vai nos dizer que o coração da criança é inclinado à insensatez, mas a vara da disciplina o afastará dela. E Provérbios 29:15 também diz: a vara da disciplina e as palavras da repreensão dão sabedoria, mas o jovem abandonado à sua própria sorte envergonhará a sua mãe.
Por falta de repreensão e correção, muitos jovens têm sido levados pelo mundo ao erro e à morte. Por isso, é muito importante e indispensável corrigi-los e castigá-los enquanto há tempo. Agora, então, vamos ver alguns deveres dos filhos para com os pais. Primeiro dever: seguir no caminho correto. Provérbios 10:17 diz que o caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que deixa a repreensão comete erro. Ou seja, há um caminho e os pais que ensinam aos seus filhos os colocam em vantagem sobre o mal que há no mundo. Mas é importante aprender e guardar para seguir aquilo que lhe foi ensinado. Mas hoje em dia, os filhos não querem aprender com os erros dos pais e com a correção e o encaminhamento que eles dão. Antes, eles preferem ouvir os amigos, os vizinhos, os parentes, ou seja, qualquer um, menos o que os seus pais ensinam. Isso, é claro, eu digo dos pais que são modelo para os seus filhos, e não dos pais que fazem tudo aos trancos e barrancos. Provérbios 13:1 diz que o filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Segundo dever: honrar pai e mãe. Como vimos, existe um mandamento dado pelo próprio Deus que nos ensina que devemos honrar aos nossos pais, e este mandamento não se refere aos bons pais, mas a todo tipo de pais. E Provérbios 19:16 vai dizer que aquele que guarda o mandamento guardará a sua alma, porém o que desprezar os seus caminhos morrerá. Vemos que no 5º mandamento Deus diz que devemos honrar pai e mãe para que os nossos dias se prolonguem na terra. Do contrário, é onde vemos tantos jovens morrerem, pois eles não aprenderam a honrar aos seus pais e os desobedecem, desafiando e provocando. Terceiro dever: fugir das más companhias. Provérbios 23, do 19 ao 26, nos ensina lições importantíssimas sobre isso e diz: ouve tu, filho meu, sê sábio e siga no caminho teu coração. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz trazer as vestes rotas. Ouve teu pai que te gerou, e não desprezes tua mãe, quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a vendas, e também a sabedoria, a instrução e a prudência. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te gerou. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Provérbios 27:19 vai dizer que como a água reflete o rosto, assim o coração do homem reflete quem ele é. E o Senhor nos dá sabedoria e entendimento para diferenciar o que é bom do que é ruim, o que faz o bem do que faz o mal. E tudo aquilo que alimentamos em nós é o que nos mantém. E Paulo vai nos chamar a atenção sobre isso quando ele diz: não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. O que ele quer dizer é que posso ser uma pessoa boa, forte e íntegra, mas as pessoas com quem ando com certeza vão me tirar deste caminho. Quarto dever: ser obedientes, aceitando a correção. Provérbios 28:14 diz que bem-aventurado é o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Ao sermos obedientes, aprendemos a ser contínuos, e ao sermos contínuos, aprendemos mais sobre integridade. E Provérbios 28:9 nos ensina que o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O bom filho ouve e guarda a repreensão, e aceita ser corrigido, e entende que essa correção tem um motivo. O bom filho obedece. Jesus vai dizer em Lucas 6:46: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Isso porque aquele que ama a Deus o obedece, e se o obedece, obedece também aos seus pais.
Portanto, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Quinto dever: buscar a sabedoria. Provérbios 27:11 diz: Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar. Sabemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Todo aquele que teme ao Senhor busca sabedoria e busca conhecê-lo. A sabedoria nos torna prudentes. A sabedoria nos aproxima de Deus e traz alegria para os nossos pais e para a nossa própria vida. Por isso, é tão importante ouvir, porque aquele que ouve conselhos e aceita instruções acaba sendo sábio. E como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém conhecimento, pois é melhor obter sabedoria do que ouro, é melhor obter conhecimento do que prata, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que nós possamos desejar compara-se a ela, porque a sabedoria mora com a prudência e ela tem o conhecimento que vem do bom senso. A sabedoria oferece proteção, como o faz o dinheiro, mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Bom, estes foram alguns dos deveres de ambos que encontramos na palavra de Deus, mas ainda existem muito mais coisas que podemos aprender para que a cada dia possamos ser melhores e oferecer esse melhor para as nossas famílias. Hoje em dia, as pessoas não têm posicionamento para com o seu papel dentro do seu lar, e isso acaba por destruí-lo. É preciso que cada um se encontre e siga aquilo que Deus ensina em sua palavra, para que assim se torne possível ter uma família feliz, abençoada e próspera. E também aqui, como alguns deveres dos filhos, aprendemos como devemos agir enquanto filhos de Deus. Portanto, que a palavra venha tocar no seu coração e libertá-lo de algo que não provenha do Senhor. Que Deus te abençoe. Amém.